Pare um minuto e olhe ao redor da sua casa, da casa dos seus pais, dos seus avós, de qualquer pessoa que você conheça, que tenha cabelos brancos. Rugas desenhadas pelo tempo e um jeito carinhoso de chamar a vida de a gente faz o que pode. Veja, aquela gavetinha do criado mudo, aquela bolsinha de remédios que mora dentro da bolsa, ou a caixinha de plástico com divisórias coloridas. Segunda, terça, quarta, manhã, tarde e noite. Parece tão inocente, tão comum, um símbolo de cuidado, de rotina, de alguém que se esforça para se manter vivo. Mas por trás de cada pílula, de cada cápsula, que rola pelo fundo do armário do banheiro, existe uma história que quase ninguém conta. E essa história, meu amigo, minha amiga, pode ser o maior perigo de todos. Há quem pense que envelhecer é sinônimo de se render a uma farmácia ambulante. É assim mesmo. Depois dos 60, ninguém escapa de uma prateleira cheia de comprimidos. Quantas vezes você já ouviu isso? E talvez você até já tenha repetido. Mas e se eu te dissesse que essa verdade meio conformada esconde uma armadilha mortal? Um veneno lento, discreto, elegante, disfarçado de alívio, de controle, de proteção? É disso que eu vim falar com você agora. E espero que cada linha desse relato entre na sua mente como um alerta que não vai se calar, porque pode não ser você, mas amanhã pode ser a pessoa que mais ama. Se eu pudesse, abriria um megafone na porta de cada farmácia do bairro. Não para condenar quem vende, mas para fazer todo mundo pensar duas vezes antes de achar que um remédio é só um remedinho. Porque para quem ainda carrega força nos órgãos, nos rins, no fígado, nas veias, muitos medicamentos se comportam de uma forma. Já para quem já viveu bastante, já ralou o corpo por dentro de tanta luta, tanta festa, tanto trabalho duro, esses mesmos comprimidos viram bombas de efeito retardado. Imagine o corpo de alguém com 70 anos. O coração, outrora forte como um motor de caminhão, agora pulsa um pouco mais devagar. O fígado, que filtra tudo de ruim e transforma em algo que a gente consegue jogar fora, já não tem o mesmo pique de quando a pessoa tinha 30. Os rins, que parecem duas usinas silenciosas, já filtraram litros e litros de tudo que é substância, que entrou pela boca menos água, café, refrigerante, bebida, comida cheia de gordura, proteína, açúcar, tudo. Anos de trabalho pesado, dia e noite. Então quando um comprimido novo chega, ele não vai embora rápido como antes. Ele fica seco e se mistura com outros. Você sabia que, em média, uma pessoa idosa toma pelo menos 5 tipos de remédio todos os dias? E isso é só uma média. Menos tem gente que toma 10, 15. É o que os médicos chamam de polifarmácia. Uma palavra bonita para descrever um campo minado dentro do próprio corpo. Um comprimido esbarra no outro, o fígado tenta dar conta, mas não dá. O rim começa a sofrer, os vasos se entopem, o estômago reclama, o cérebro se confunde. De repente, aquela confusão que parece demência pode não ter nada a ver com Alzheimer, e sim com um remédio que está em dose errada, num corpo que não aguenta mais metabolizar tanto veneno. Eu conheci uma senhora que guardava na bolsa uma bolsinha de tecido estampado com flores miúdas. Dentro, vários vidrinhos. A cada consulta, ela despejava tudo na mesa. E era uma confusão. Um para dor na coluna, outro para pressão, outro para o refluxo, mais um para dormir, mais 2 para ansiedade. Perguntei se ela sabia para que servia cada. Ela deu de ombros, sorriu sem graça e disse: "Doutor, eu confio. Se me deram, é porque é bom." E é aí que mora a tragédia silenciosa. Nem sempre é bom, nem sempre é necessário. Imita. Muito raramente é inofensivo. Você já parou para se perguntar como é que um comprimido que faz tão bem para uns pode ser tão perigoso para outros? É simples. Tudo muda com o passar do tempo. O corpo que antes eliminava a substância, em horas agora leva dias. Os remédios se acumulam, brigam entre si. E o pior, ninguém avisa. Ninguém conta na caixinha que aquilo pode abrir uma úlcera no estômago de madrugada. Pode provocar um sangramento escondido, uma queda boba que vira uma fratura de quadril. E uma fratura de quadril, para quem tem 80 anos, muitas vezes é o início de um longo adeus. Eu sei que é pesado falar assim, mas é real, e você precisa ouvir, porque talvez você seja o único na família que vai ter coragem de perguntar: precisa mesmo desse remédio? Talvez seja você que vai segurar a mão daquele pai ou mãe e dizer: vamos conversar com um médico, vamos ver se tem alternativa, porque às vezes tem, quase sempre tem. Você já deve ter ouvido falar
nos famosos anti-inflamatórios, né? Tem gente que acha que é só tomar quando a dor aperta. E para quem ainda tem o corpo forte, eles podem ajudar menos com moderação. Mas para quem já passou dos 60, é como andar num campo minado. Essas pílulas que prometem sumir com a dor podem abrir crateras no estômago. E não é figura de linguagem, são úlceras mesmo, feridas que podem sangrar de repente, silenciosas, até explodirem num pronto-socorro. E isso não é história de filme. É o dia a dia de quem trabalha com idosos, de quem corre pelos corredores de hospital, tentando salvar uma vida que poderia ter sido protegida com uma simples pergunta. Não tem outro jeito? Agora imagine a mesma pessoa que já usa anti-inflamatório toda semana, misturando isso com remédios para pressão alta, para dor de cabeça, para dormir melhor. Os rins dessa pessoa começam a implorar por socorro, porque os rins são como peneiras delicadas. Quando a pressão sobe, quando a filtragem é sobrecarregada, eles falham. E quando falham, a pessoa se vê ligada a uma máquina, 3 vezes por semana, para fazer o trabalho que os rins não conseguem mais. Mas vamos. Alan, você sabia que muitos calmantes, menos aqueles famosos de caixinha preta, que prometem paz, sono, alívio da ansiedade, são uma armadilha quase perfeita? Eles parecem mágica, a pessoa toma. Dorme que é uma beleza, mas o que vem depois é o pesadelo, porque a droga não some no ar, ela fica no corpo do idoso, se acumula como uma nuvem pesada, e o que era para ser tranquilidade vira tontura, vira tropeço, vira queda, vira fratura, e cada fratura, cada cirurgia, cada anestesia, é uma maratona para um corpo que já não tem mais reserva de energia. A cada tropeço, a cada escorregão, um pedaço de independência se perde. E junto, a memória se apaga, a autonomia vai embora, o brilho nos olhos apaga. E não para por aí. Sabe aqueles remédios que a gente toma quando está gripado, entupido, alérgico? Aqueles comprimidinhos que secam o nariz, cortam a tosse, tiram a coceira? Pois é. Para quem é mais jovem, eles são apenas incômodos, deixam a boca seca, o intestino preguiçoso. Mas para um idoso, são verdadeiros ladrões de memória. É que muitos deles drenam do cérebro uma substância essencial para o funcionamento dos neurônios, e sem ela, a mente apaga as luzes, a visão fica embaçada, a boca vira um deserto, o intestino trava de vez, e lá está a família, sem entender se aquilo é um sintoma de demência ou apenas uma reação adversa de um remédio, que ninguém parou para questionar. E quando a gente fala de remédios para o coração, ele que sustenta a vida, que bombeia sangue sem parar, dia e noite, sem pedir nada em troca. Existem medicamentos que são maravilhas da ciência, menos fortalecem o músculo, mantêm o ritmo certo, evitam que a bomba pare de funcionar. Mas em corpos mais frágeis, certos comprimidos são como andar na beira de um abismo. Um passo em falso na dosagem, um atraso no exame de sangue, uma interação com outro remédio. Pronto, o remédio se transforma em veneno. O coração dispara, arritmias surgem do nada, a pressão despenca, e quem sofre é quem mais confiou, e quem tem diabetes. Então é que mora outra armadilha. Existem medicamentos antigos, ainda muito usados, que forçam o pâncreas a trabalhar, feito louco, jogando insulina para dentro do sangue como se não houvesse amanhã. E o que acontece? O açúcar despenca, e uma queda de glicose em alguém com 80 anos não é como em alguém de 30. Não tem tremor, não tem suor frio avisando. Vem de repente, como uma sombra. A pessoa fica confusa, parece que teve um acidente vascular cerebral. Pôde desmaiar, bater a cabeça, não acordar mais. É assim, silencioso. Mas poderia ser evitado. Hoje, existem opções muito mais seguras, que não colocam a vida na corda bamba. E eu poderia falar horas só sobre aqueles comprimidos mágicos para dormir, os famosos indutores do sono. Quantas vezes eu já vi um idoso tropeçar no tapete da sala às 3 da manhã, levantando zonzo para ir ao banheiro, um tombo que termina em fratura de fêmur, internação, cirurgia, cama, e às vezes não tem volta. Tudo porque o remédio que promete um sono natural, na verdade prolonga o torpor, até o dia seguinte, entorpece a mente e bagunça o equilíbrio. É cruel, porque o que parece ajuda pode virar sentença. E para fechar, o mais perigoso de todos, aquele comprimido que todo mundo acha que é um protetor do estômago. Quem não conhece alguém que toma há anos um remedinho para azia, refluxo, que se tornou parte da rotina como escovar os dentes? Que esse comprimido
que corta a acidez do estômago, também tira a defesa que o estômago tem contra bactérias, deixa a porta aberta para infecções, destrói a absorção de nutrientes, deixa os ossos frágeis como vidro, aumenta o risco de fratura, pneumonia, problemas nos rins, até piora quadros de confusão mental. E quase ninguém sabe disso. Eu poderia seguir, trazer mais e mais casos, mas o que importa não é decorar uma lista de nomes difíceis. O que importa é entender o princípio. O corpo de quem envelheceu é diferente. O que protege hoje pode envenenar amanhã. O que ajuda, em dose certa, pode matar se ficar acumulando. Por isso eu digo, não aceite receita antiga como verdade eterna. Não aceite sempre foi assim. Questione, reavalie, converse, busque alternativas mais seguras. Desprescrever pode ser tão importante quanto prescrever. Às vezes, tirar um remédio salva mais do que adicionar outro. Se você é filho, neto, sobrinho, amigo, seja a voz que pergunta. Se você é quem toma os remédios, seja a pessoa que se interessa pelo que entra no seu corpo, porque a cada comprimido que a gente coloca para dentro, a gente confia, e confiança não pode ser cega. Agora que você sabe de tudo isso, guarde essas palavras como um lembrete diário. Revire a gaveta de remédios do seu pai, da sua mãe, de quem você ama. Veja se faz sentido. Marque consulta. Converse com quem entende. Pergunte se tem outro caminho, porque talvez seja você quem vai impedir aquela queda boba, aquele sangramento oculto, aquele tropeço no banheiro às 3 da manhã. No fim das contas, envelhecer não é acumular comprimidos, é acumular histórias. E cada história merece ser protegida menos com cuidado, informação e coragem de perguntar. Precisa mesmo disso tudo? Se você chegou até aqui, parabéns. Não foi fácil ler tudo isso. É duro, mas é real. E, sabe, hoje, você se torne o anjo da guarda silencioso que alguém precisava. Porque às vezes a vida da gente não se salva na UTI, se salva na cozinha, na gaveta de remédios, na pergunta certa feita na hora certa. Agora respira fundo. Compartilhe isso com quem precisa ouvir, porque se uma única pessoa evitar uma tragédia silenciosa por ter lido isso, tudo já valeu a pena. Quando eu digo que um comprimido pode mudar o destino de uma família inteira, não é exagero. É que um corpo frágil não sofre sozinho. Um tropeço de madrugada não machuca sua perna. Machuca o orgulho de quem sempre foi forte, abala o coração de quem cuida, vira um turbilhão de medo dentro da casa inteira. Talvez você não tenha pensado nisso, mas uma simples fratura num idoso pode custar noites sem dormir. Adaptações na casa, dívidas com enfermeiros, brigas entre irmãos sobre quem fica responsável. É uma corrente invisível que começa lá atrás, no balcão de uma farmácia ou numa receita que nunca foi revista. Eu lembro de uma história que ficou gravada na minha mente. Uma senhora pequena, de cabelos brancos como algodão, que jurava que ainda podia cuidar sozinha de tudo. Tinha mania de varrer a casa às 4 da manhã. Porque dizia aquilo. De dia não dá tempo. Numa dessas madrugadas, se levantou sonolenta. O remédio para dormir, tomado religiosamente toda noite, ainda estava circulando forte no sangue. Os pés não obedeceram. A cabeça rodou. A perna não teve força. Um escorregão bobo na quina do tapete virou um tombo. Um tombo virou um fêmur quebrado. O fêmur quebrado virou uma cirurgia. E a cirurgia virou cama. Dias na cama viraram pneumonia. Da pneumonia, nunca mais voltou a andar como antes. Aquela mulher que vivia dizendo que não dava trabalho para ninguém, de repente, precisou de tudo. E a família, que não fazia ideia de que o comprimido do sono era parte do problema, viu a vida se transformar num piscar de olhos. Talvez você pense, mas não é melhor dormir do que passar a noite em claro? É aí que mora o engano. Dormir bem é importante, claro que é, mas não existe milagre em caixinha azul quando o assunto é o sono de quem envelheceu. O que funciona mesmo é rotina. Luz suave à noite, evitar café, se mexer durante o dia, criar um ritual de calma. E se precisar de ajuda extra, existem alternativas mais seguras, menos agressivas, que não deixam a mente grogue na manhã seguinte. Mas isso dá trabalho. É muito mais fácil dar uma receita, vender um comprimido, mandar tomar antes de deitar, só que ninguém conta que a conta chega menos, e às vezes chega tarde demais. E não pense que é só o remédio para dormir que esconde armadilhas. Há um vilão silencioso, aquele que parece o mais inocente de todos, o protetor gástrico. Todo mundo conhece alguém que toma para não dar azia, para proteger do refluxo.
Mas se você soubesse o que esses remédios podem fazer quando usados por anos a fio, pensaria 2, 3, 10 vezes antes de engolir mais uma cápsula. Sabe aquele osso que quebra fácil? O quadril, que trinca num tombo bobo? Muitas vezes, o culpado está nessa caixinha. Esses remédios tiram a acidez natural do estômago, menos aquela mesma acidez que, além de digerir comida, mata bactérias perigosas. Sem acidez, o corpo abre as portas para infecções intestinais sérias, para diarreias que desidratam de um dia para o outro, para deficiências de nutrientes que deixam os ossos ocos. E os ossos ocos não aguentam um tropeço. E o tropeço abre uma espiral que quase nunca termina bem. Agora, feche os olhos um segundo e imagine quantos idosos você conhece que tomam esse protetor todos os dias, há anos, sem nunca ter parado para perguntar: ainda preciso disso? A maioria acha que é inofensivo, é só para evitar que o estômago reclame. Mas o que ninguém fala é que um estômago sem acidez é um convite para problemas muito maiores, infecções que matam silenciosas, fraturas que imobilizam, hospitalizações que devoram toda a energia do corpo. E não para por aí. Pense em quem vive com dor crônica, menos dor na coluna, nas articulações, aquela dor que vai e volta como visita indesejada. Quantas dessas pessoas se automedicam com anti-inflamatórios? Um comprimido hoje, outro amanhã, mais um quando a dor aperta. O alívio é real, claro, mas a conta também vem. Estômago perfurado, úlcera sangrando, rins que param de funcionar. E depois que os rins param, começa a saga de 3, 4 vezes por semana numa clínica de hemodiálise. Você já viu o olhar de alguém preso a uma máquina para filtrar o sangue? É como se a liberdade fosse sugada junto. E tudo poderia ser diferente se, lá atrás, alguém tivesse perguntado: tem outra forma de controlar essa dor? Às vezes uma fisioterapia bem feita, uma mudança de colchão, um exercício orientado, uma infiltração bem indicada, um remédio menos agressivo podem salvar anos de sofrimento. Mas isso dá trabalho. Exige que médico e paciente conversem, que a família participe, que todo mundo pare de acreditar em solução mágica. Porque não existe pílula mágica, menos existe escolha consciente. Eu sei que não é fácil. Eu sei que às vezes a farmácia parece um porto seguro. A gente cresce acreditando que comprimido resolve tudo. Mas a maturidade, para quem cuida de idosos, é aprender que cada comprimido tem um preço. E às vezes o preço é alto demais. Sabe, o que mais me entristece? Ver famílias que só descobrem tudo isso tarde demais. O avô que cai do Nadal, a avó que se confunde de repente, a tia que para de comer, o tio que parece bêbado sem ter bebido uma gota. E quando vão investigar, lá está, uma lista de remédios que interagem, que se acumulam, que transformam o corpo num campo de batalha. E tudo poderia ter sido diferente. E eu sempre digo, questionar é cuidado, revisar é amor. Desprescrever, quando possível, e um presente. Mas isso exige coragem, porque questionar uma receita antiga é, de certa forma, questionar um pedaço de história. E ninguém gosta de admitir que aquilo que achava que protegia pode, na verdade, estar machucando. Então, se eu puder te pedir uma única coisa depois de tudo que leu até aqui, seja curioso. Não aceite de olhos fechados Pergant. Investigue e leve um caderninho quando for ao médico com quem você ama. Anote tudo. Pergunte para que serve cada remédio. Pergunte se ainda é necessário. Pergunte se existe alternativa. Pergunte se não é hora de tentar reduzir. Porque às vezes o maior gesto de amor não é dar mais, é tirar o excesso. E quando alguém olhar torto, quando dizer: mas para que isso? Responda com firmeza. Para evitar que quem eu amo se torne mais uma vítima silenciosa. Vítimas silenciosas existem aos milhões. Gente que não sabe que a confusão mental pode não ser Alzheimer. Que não sabe que aquela queda no banheiro pode não ser fraqueza da idade, mas efeito colateral de uma dose que ficou alta demais para um rim cansado. Parece exagero. Eu queria que fosse, mas cada história que eu conto aqui nasceu de um caso real. São vozes que ecoam em corredores de hospital, em quartos de UTI, em casas que de repente viram enfermarias improvisadas. Gente que daria tudo para voltar atrás, para ter feito uma pergunta a mais na consulta, para ter lido a bula com mais cuidado, para ter marcado aquela revisão que ficou para depois. A vida é feita de perguntas não feitas, e às vezes a mais importante é essa:
Ainda faz sentido tomar isso? Se a resposta não vier, procure outra opinião. Se o médico não ouvir, procure outro, porque remédio bom é remédio necessário. E ponto. Eu sei que pode ser cansativo. Sei que é difícil sentar com quem já tem o gênio forte, que confia no médico há 30 anos, que acha que tá tudo bem. Sei que tem idoso que briga, que diz, deixa eu quieto, sempre tomei isso. Mas mostre com calma, com jeitinho, que o que você quer é proteger. Não quer tirar nada à força queer entender. Quer ter certeza de que a vida que ainda resta vai ser vivida com o máximo de lucidez, de movimento, de dignidade. Porque a maior dignidade não é morrer cercado de comprimidos. É ter autonomia até onde dar. É não viver dopado, confuso, tropeçando pelos cantos de uma casa que deveria ser porto seguro. É ter o direito de lembrar o nome dos netos, de levantar sozinho para ir até o portão, de abrir a janela de manhã, sem medo de cair. E se tem uma coisa que eu aprendi ao longo de tantos anos ouvindo essas histórias, é que o tempo, para quem já viveu muito, é um tesouro. Cada dia lúcido vale por 1000. Cada passo sem ajuda de muleta é uma vitória. Cada refeição que se faz sozinho é uma celebração de liberdade. E se tudo isso pode ser preservado, com uma revisão, com uma conversa franca, come é just do. 12. Por que não tentar? Então, quando desligar esse texto, faça um favor para você mesmo. Vá até aquela gavetinha, pegue cada frasco, cada blister, cada caixinha, e leia e pesquise, pergunta, marque, consulta. E principalmente, ouça quem toma esses remédios. Pergunte como se sente, sei, anda tonto. Se acorda confuso, se já caiu, se sente a boca seca, a cabeça pesada. Muitas vezes, a resposta está ali, mas ninguém perguntou. E quando você for o mais velho da casa, menos porque todos nós vamos chegar lá, se a vida permitir, lembre disso também. Tenha coragem de dizer talvez eu não precise mais. Coragem de querer menos, porque envelhecer com qualidade não é colecionar frascos de farmácia, menos é colecionar momentos de lucidez, de presença, de abraço forte. Agora respira fundo, olhe em volta, pense em quem você ama. E me promete uma coisa. Não deixe esse alerta morrer aqui. Fale sobre isso. Espalhe. Porque cada vida que escapar desse veneno silencioso é uma vitória que a gente celebra junto.